Olá, boa noite! Boa noite! Hoje nós estamos todo mundo Hoje a gente está diva mesmo. Vestida de diva. Vestida. Diva vestida. Não, diva se posicionando. Isso, verdade. Já me posicionei semana passada. Porque a blusa fala, gente, diva não veste, diva se posiciona. Então, a gente não está vestida, a gente está se posicionando. Aqui, né, a descolada, interessante, valente e amada. Amada, autêntica. E como foi prometido, né, a gente... Estamos de volta. Estamos de volta, o trio, né? E hoje para falar de algo muito interessante, embora a conversa da semana passada dava para continuar vários, mas a gente também quer... de vez em quando a gente traz uns temas mais densos, de outros depois a gente traz uns temas mais leves, no sentido de mostrar possibilidades também. Porque o da semana passada, a gente sai com o nó na cabeça e fala assim, tá tudo consumado. Não, mas aí a gente percebe que não, né? Que existem muitas possibilidades. E hoje a gente quer falar um pouco sobre isso, a força das conexões, assim, dessas conexões reais e virtuais, né? Porque corpóreas. E a beleza das relações corporificadas, mas também virtuais. E também virtuais, se for fazer um gancho, a gente falou muito sobre o excesso da conectividade e tal, colocando a conectividade como algo, porque é muito tecnológico, né? Mas, na verdade, são as conexões, que é o famoso que eles chamam de networking, alguma coisa, são as conexões que transformam e criam tantas possibilidades na vida. E que eu gosto de chamar de rede do bem. Assim, rede dominó do bem. É a rede do bem. Né, assim. Então, boa noite mais uma vez. E boa noite para você que está aqui nos acompanhando fielmente. Já fez sua inscrição no canal? Já curtiu? Já mandou os nossos corações? Já deixou seu comentário no chat? Lembra da meta lá do diamante, né? Agora, depois que a gente chegou a mil seguidores, a nossa meta é diamante, só isso. Você sabe quantos seguidores são para diamante? Tem nem bem, milhões? Milhões! Tá pertinho. Isso é o João Lucas me atualizando. Tá? João Lucas, meninas, né, sabem. Que o maior do mundo tem 300 milhões. Nossa, o tal de Mister não sei o que mais legal é que o Cristiano Ronaldo entrou pro YouTube em segundos, ele já conseguiu a placa, né? Assim, porque... Mas vale, né, gente? Esse mundo é muito estranho, gente. No ano passado, no finalzinho, né? Antes do Natal, aconteceu aquele episódio do avião, da mulher que não cedeu lugar pro filho e tal. A mulher conseguiu, naquela semana, do nada, ela ganhou 1 milhão de seguidores. Ela saiu de 27 mil seguidores, ou 30 mil. Ela tinha quase 30 mil seguidores para 1,5 milhão. 1 milhão por causa de uma coisa que viraliza. Então é um negócio que a gente não entende muito. Mas deixa isso pra lá. Deixa ela com 1 milhão dela lá. E a gente fica feliz. E a gente fica aqui com o nosso milho também, de pipoca. Feliz. Esquentando e transformando. E hoje, Nádia, a gente quer falar um pouquinho de você e tudo. O nosso estúdio aqui tá até enfeitado. Decorado. Olha que coisa linda, olha, decorado. Levanta aí, mostra aí. Mostra aqui. Pra lá. Gente, uma relíquia de verdade, né? Uma maquininha de costura toda de tecido, muito linda, toda artesanal, herança da mamãe, que não foi a mamãe que fez, né? Sim, mas essa era maquininha a minha sobrinha deu de presente para mamãe. Minha sobrinha é a única neta, né? Era a única neta, deu para mamãe, e aí quando a mamãe morreu, minha irmã falou não, fica com a maquininha. Né? Lindo, então lindo. Eu fiquei, claro. E aí você já até adiantou um pouco, né? Mamãe morreu e tudo. E a vida tem essas conexões. Então vamos lá. Quando a Nádia Bueno, você que está chegando aqui agora, uns episódios aí do ano passado, a gente entrevistou a Nádia Bueno, que tem uma história linda, né? A partir de um câncer de mama, ela desenvolve um projeto que se chama A Vida é Bela. E esse projeto faz um trabalho de resgate de autoestima da mulher, e aí depois foi para criança, foi também para os homens, e eles fazem muitas coisas. O projeto é uma associação e faz muita coisa para os hospitais. Aí, há um tempo atrás, antes mesmo de existir o podcast e tal, eu via que tinha os turbantes. Pega aí turbante, por favor. Elas falando, tinha os turbantes e tudo. Eu falei assim, quem fazia é a Nádia. A Nádia Bueno disse quem fazia era a Nádia. Eu falei, que legal. Onde você descobriu essa moça? Que lindo. Olha que legal. Esse tá super delicado, né? Bem esse delicadinho. Tem até uma borboleta, que lindo. Esse tem a borboleta porque foi uma ação que o projeto, como a Nádia já falou aqui, né? Tem o símbolo da borboleta, então... coloquei a borboleta nesse. E ela gosta muito. A exposição que a gente fez junto foi Metamorfose, inclusive, né? Das mulheres. E aí foi tão engraçado, porque ela tá assim, quem faz pra mim a Nádia? Eu falei, que bacana, gente. Ela costura tudo isso voluntariamente? Sim, costura. Aí eu falei, tá. Eu conheci ela no seu evento. Meu evento?
Aí eu fico super feliz com essas conexões, mas que Nádia? Aí na hora que ela vai me mostrar a foto, ela participa lá da sua paróquia. Aí eu fiquei de cara, eu não sabia que a Nádia fazia essas coisas. E depois de um tempo ela me contou. Eu não divulgo mesmo, não. Agora você já está aprendendo a divulgar, né? E aí eu fiquei assim, divulgar o trenzinho de pano, não divulgo essa ação social. Você não divulga, né? É mais ou menos aquela coisa de não sabe a sua mão. Mas não divulgo, que sou eu que faço, que sou eu que estou por trás de uma parte. Sim, de uma parte. E hoje ela é membro da associação, enfim. Então hoje a gente quer conversar um pouquinho da Nádia e aí nós vamos contar como é que foi essa conexão para chegar nisso, né? Mas antes falar, a Nádia esteve aqui semana passada e a gente falou tanto sobre crianças e tudo, vocês não têm filhos, né? Não têm filhos biológicos, não adotaram. São quantos anos de casado já, Nádia? Fizemos 28 semana passada. Nossa, 28 anos. 28 anos? 28 Opa, anos. já passou de boda de prata, já. né? Já. E não ter filhos foi uma escolha de vocês? Foi uma escolha de Deus? Eu vou colocar uma escolha bem entre aspas, porque é uma outra linguagem, né? Então, nós não optamos por isso. Nós somos surpreendidos por isso, né? Quando a gente desejou ter filhos, aí eu não consegui engravidar, a gente foi investigar, eu sempre muito saudável, graças a Deus, e aí começa todo aquele processo e, por fim, eu descobri uma endometriose que não dava sinais, mas operei, fiz todo o caminho, assim, de cuidado com essa parte também. E aí os filhos não chegaram, né? Então, a gente entende como uma vontade de Deus para nós. Não é escolha nossa, mas a gente acolhe isso, né? E a questão da adoção nunca surgiu no nosso coração esse desejo. Algumas vezes eu me questionei, assim, será que é egoísmo isso? E depois eu entendi, assim, que o filho adotivo tem que nascer primeiro no coração dos pais. Com certeza. Se no nosso não nasceu, eu não quero ficar preocupada com isso, que é egoísmo nosso, né? Não sei, eu acho que nós temos outro caminho, outra missão, né? Não, inclusive... A vida é tão rica, tem tantas possibilidades, né, que eu não quero ficar presa só a isso, colocar a minha felicidade só nisso, né? Então, sem dúvida. Com certeza, e esse processo de adoção ele é complexo. Sim. Ele passa por muitas coisas, inclusive perguntas básicas do tipo assim, na sua falta, quem vai cuidar? Porque não é uma decisão também que pode ser só sua, porque ou do seu marido, porque se na falta dos dois, quem vai assumir a criança, né? A família está preparada para isso, tem várias sabe coisas. Que uma vez, Ivna, me chamou muita atenção que eu ouvi uma pessoa que falou comigo assim, não, Nádia, eu acho que você tinha que adotar, porque eu cheguei a pensar muito nisso antes de eu engravidar, porque quem que vai cuidar de mim na velhice? Eu pensei na hora, falei, nossa, que egoísmo, eu vou adotar porque eu estou pensando em mim. Estou pensando em você. Tenso. Então eu pensei, falei, egoísmo, eu acho que é esse outro lado também, né? Da gente querer ou ter um filho para cuidar da gente, ou adotar pensando nisso, é instrumentalizar demais a pessoa. Né? Sim. Então, e agora, há pouco tempo também, eu ouvi uma reportagem assim, que eu peguei no meio do caminho, como eu falei, eu ouço muito rádio, liguei o rádio e ouvi esse dado, do número de crianças e adolescentes que são devolvidos no processo de adoção. Eu penso, gente, que sofrimento imenso para essa criança que vai... Né? Então, assim, é uma questão bem complexa também. Nádia, é outra questão. Eu cheguei a conhecer uma criança assim, porque eu sempre tive muito perto, né? Assim, se for da vontade de Deus, eu ainda pretendo fazer uma adoção tardia. Nós pretendemos, né? Eu e meu esposo, antes da gente ter a Leila, a gente já participava de grupo de adoção, já contei essa história aqui, né? E aí a Leila chegou, né, um presente de Deus, e acabou mudando um pouco os nossos planos, porque na verdade a gente fazia esse caminho achando que era o caminho que a gente ia conseguir. Que era o único caminho. Que era o único filho. Pela minha história de contexto ginecológico, né, assim, que realmente era mais limitada. Mas enfim, na paróquia que eu participava, eles tinham o padre. Ele acolhia um abrigo lá no castelo e lá as pequenas fraternidades cuidavam do abrigo de tempo em tempo, né? Passava fim de semana com as crianças. Então eu fiquei mais próximo desse abrigo, né? De crianças até 7 anos. E tinha uma menininha lá que já tinha sido devolvida 3 vezes. Nossa.
Obviamente, Nossa, uma criança bem difícil, óbvio, gente, né? Mas era Com muito todas as triste. questões dela, E tinha mas- tantas outras histórias lá, nossas histórias assim, que é isso, né? Da utilidade, parece, né? Gente que ia lá e falava assim, eu queria pegar uma criança para passar os critérios, as férias, né? como se você fosse, como se fosse uma prateleira, né? Você vai lá, pega uma coisa, então é muito Fruto dessa muito romantização da maternidade, né? sim. Que é Também, vendida, né? Assim, eu tenho um filho e tal, enfim. Mas aí, a Nádia, você falou isso, mas existe um conceito que eles usam muito assim, às vezes não fala maternidade, mas fala maternagem. Maternagem. E a maternagem é algo que você exerce uma vida aí na educação. na educação, né? Eu também falava que eu era mãe antes de ser Às mãe. vezes que eu você falo não é isso com as mãe meninas. biológica, mas você é mãe de várias formas. Existe a maternagem espiritual, existe a maternagem pela profissão, né? E existe a maternagem até, você está falando disso, por exemplo, de quem cuida de um idoso, né? Né? Seja você filho, seja você um cuidador, você está porque maternar, no final das contas, é o cuidar, né? E eu fiz essa experiência de ser mãe da mamãe, né? Com a doença dela. Isso que eu Durante queria. o tempo, quanto tempo ela ficou? Foram 5 anos de tratamento, né? E ela começou com um câncer de mama De mesmo? pulmão, não. Pulmão? Não tem nada a ver com câncer de Tem mama nada, por causa do câncer de mama? projeto. Não, Só foi o câncer. Foi um câncer de tá. pulmão da mamãe. Então foram 5 anos. A mamãe teve um diagnóstico de sobrevida de 6 meses e ela teve, não uma supervida, porque foram anos muito sofridos também. Né? De 5 anos, mas foram Com quantos anos ela estava? Com 69, quando descobriu. Então foram anos que a gente aprendeu muito, né? Porque ninguém passa por uma experiência dessa sem... E sai ileso, né? Não sai, né? Então, assim, eu pude exercer esse lado, né? E eu sou uma pessoa muito brava, assim, como pedagoga. Semana passada eu não falei, mas brava? eu sou. Não parece. E aí, às vezes, eu tô brigando com os meninos, ou quando eu tenho uma conversa muito séria, com essa questão das redes sociais, né? Eu tô lá tentando, informando, educando e conversando com o menino e perde aquele tempo, dando exemplos e falando e tal. Aí, quando eu falo mais sério assim, eu falo, olha, se eu tivesse um filho, eu falaria desse jeito com meu filho. Então, eu penso nisso, assim, né? Às vezes, assim, aluno não tem uma mãe que vai pôr o limite, que vai falar, às vezes, carinhosamente, às vezes com firmeza, né? Então, acho que ali eu exerço um pouco essa maternagem. E eu falo isso com eles, né? E eu falo muito assim, se você fosse meu filho. Eu uso muito essa frase com os meninos. Né? Então, essa frase é boa. E às vezes eles estão com os pais, com a mãe, e aí eu falo assim, olha aqui, sua mãe é boazinha demais. Falo na frente da mãe. Se você fosse meu filho, eu ia tirar seu celular a partir de hoje. Aí o menino fala, nossa, Nádia, bem que você não é minha mãe. Então, isso é uma linguagem muito recorrente no meu trabalho, assim. Sim. De eu pensar nessa questão, né? E eu como mãe, como que eu agiria? Porque também é muito fácil eu falar, né? Um pouco essa coisa assim, você não tem filho, você não fala. Você não tem esse lugar de fala que legitima, né? Então eu fico pensando nisso. Mas será que a minha experiência também não me oferece elementos que se eu tivesse um filho... Às vezes eu vejo isso, olha, se eu tivesse um filho desse jeito eu não faria. Essa relação que eu estou vendo aí, né? Eu não viveria com meu filho. Mas parte da vida. Eu acho que é um presente de Deus também. Né? Eu acho que é um dom de Deus também. E outras Não possibilidades. vejo como castigo, não de vejo jeito assim, nenhum, né? como Deus não é. uma mulher menos privilegiada. De Não, jeito não nenhum. vejo Ou assim. menos mulher, né? Muito Não menos, né? vejo. Não tem Que bom, né? porquê. Isso já é um caminho Isso é um muito ganho, grande, né? Porque a gente vê muitas mulheres que têm isso Isso como é sofrimento, como um gente, sofrimento, como sim. uma dor eterna, Isso é um né? sofrimento para o casal muito grande, né? É um sentimento que muitas mulheres passam com uma frustração enorme, né? E para mim, isso também foi muito aprendizado, sabe? Porque eu sempre quis planejar muito. E como professora, eu falava assim, olha, eu tenho que ganhar o bebê nessa época do ano que eu estou de férias. Até isso eu planejei. Eu pensava assim, não. E usuário do método Billings na época, né? Então, tendo mais conhecimento do período de fertilidade. Então, a gente planejava as relações do período fértil para engravidar e ter um menino naquele período. Olha que loucura. Achar que tem um controle. Que tem um controle. Né? Então, essa foi a primeira aprendizagem que a gente teve. Olha, como a gente Deus não controla. é bom, né? A gente não controla não tudo tem o controle. Vida, a gente né? não A sabe doença de nada, da mamãe né? foi confirmação disso, né, para mim também, que as duas oncologistas falaram 6 meses de vida. Isso foi em junho. Então, o que a gente fez de junho a dezembro? A gente comprou plano funerário, a gente organizou para a mamãe morrer em 6 meses. Em dezembro, no início de dezembro, ela precisou internar para uma troca de medicamento. Nós falamos, é agora. A mamãe já internou. Ela nunca tinha internado na vida, que a mamãe sempre foi hiper saudável. Então, aquele dezembro eu pensei, né? E a médica oncologista falou, pode ser o último Natal dela com vocês.
Então a gente falou, mamãe, não sai desse hospital mais. Mamãe ficou ótima lá no hospital, assim, sabe? Tivemos histórias muito interessantes nesse período hospitalar, foram 21 dias de internação. E depois mamãe viveu 5 anos e a gente esqueceu os 6 meses, porque depois que passou 1 ano, 2 anos, Aí já não e a conta médica mais, falava né? assim, toda troca de medicação que eu conversava com a médica, ela falava, Nádia, essa medicação tem essa estatística, mas sua mãe é um ponto fora da curva. Sabe? Então a gente relaxou com essa questão de tempo. Né? Então é mostrar isso, que é pra gente que acredita, né, Deus que tem o controle da nossa vida mesmo, né? Então para mim foi uma experiência de fé também muito grande. Com certeza. Muito interessante, né? Experiência de fé que envolve o nascer e que envolve o partir, né? A chegada e a partida, né? Verdade, eu nunca Que tinha é o pensado início por e o esse fim, ponto né? da Vamos pensar vida. assim. Uhum. E aí, Nádia, você começou a participar. Primeiro assim, né, você começou a gente já se conhecia da comunidade missionária de Vila Régia e também da paróquia, assim, mas não com contatos, mas de ver, né? Ah, eu já ouvi falar nela, eu já ouvi falar. E aí você foi sensibilizada a estar em algum evento que eu promovi, né? Primeiro eu queria que você falasse assim, o que que deu vontade, o que despertou para ir fazer esse evento e como é que foi essa experiência ali, né? Foi quando sua mãe já tinha falecido, ela estava doente ainda, quando você abraçou esse projeto A Vida é Bela e falou assim, gente, eu quero me voluntariar nisso aí. Interessante, Ivna, porque eu falo que não foi essa causa e esse projeto. Primeiro a causa, porque foi antes do projeto, a questão dos turbantes, mas não foi essa causa, não foi eu que abracei essa causa, foi essa causa que me abraçou. Que bonito. Né? E depois o projeto, foi o projeto que me abraçou. Então eu contribuo assim com o mínimo que eu posso fazer, que é aquele mínimo que eu acho que faz muita diferença na vida da mulher, né? Mas a sua primeira pergunta, do encontro, né? Como que eu cheguei no seu encontro. Me chamou muita atenção o encontro de mulheres. Eu não lembro qual foi, eu acho que foi o primeiro mesmo, não me lembro. Sim, 2018. A mamãe já estava doente, mas isso não tem relação nenhuma, então eu fui para esse encontro por causa disso. Encontro de mulheres, eu já gostava de você, do que eu ouvia, né? Já tinha essa afinidade mesmo sem a gente ter contato, então eu cheguei assim, por esse motivo, que eu acho que essa coisa de gente se unir, encontro de mulheres, todo encontro eu acho que é muito bom, né? A vida é relação, a vida é encontro, então isso tudo me chama muita atenção, a vida em comunidade, né? Então isso é muito bom. E aí, como que eu cheguei nos turbantes, né? Quando a mamãe fez a primeira químio, ela não perdeu o cabelo. E a médica, quando falou isso, eu achei super estranho, porque para mim quimioterapia era sinal de perda de cabelo. Então a mamãe ficou muito tempo com cabelo e tal. Quando mudou a medicação, a médica nos falou, agora o cabelo vai cair. Poucas sessões a mamãe perdeu o cabelo. Aí nessa época, minha tia, que é a irmã do meu pai, né, cunhada da mamãe, mas muito amiga da mamãe desde criança, né? Minha tia estava lá exatamente para ajudar, para cuidar da mamãe, para aproveitar também, que elas eram muito amigas, a mamãe ainda estava bem, né, nesse período. Aí a gente um dia lá à noite pensando como que seria essa questão, né, da mamãe perder o cabelo, já estava muito ralinho e tal. No outro dia, numa sessão de químio, passou, porque a mamãe fez todo o tratamento dela num lugar, aí é um parênteses que eu faço, num lugar extremamente, assim, abençoado e diferenciado, que foi no Hospital da Irmã Dulce. Ah, da Santa Dulce. Da dos Santa pobres. Dulce, que eu conheci, né? Você conheceu ela? Eu a vi Olha. viva, ela já estava muito doentinha, porque eu morei em Salvador muitos anos, né? Mamãe morou lá também, então por isso que ela fez o tratamento lá. Então, assim, isso é um outro podcast, né? A minha história de fé, digamos assim. Então, no outro dia tinha quimioterapia, e o Hospital da Irmã Dulce é um hospital que vive de 90%, se não me engano, de doação. E uma parte muito pequena do SUS. Então, todos os projetos sociais bacanas, lindos, maravilhosos que tem naquele hospital são de voluntários. No outro dia, a gente estava à noite lá em casa pensando nessa coisa, no outro dia, a gente na quimioterapia, chega um grupo de mulheres que fazem turbantes e doam lá. E aí elas nos doaram, e eu já peguei logo 1 ou 2, não sei, né? Falei, não, o cabelo da mamãe vai cair e tal. Então foi o primeiro contato que eu tive com uma ação assim, porque aquilo foi tão importante para a mamãe naquele dia, né, de receber lá esse carinho dessas mulheres. Quando a gente chegou em casa, a gente abriu o turbante, desmanchou o turbante, eu e minha tia, fomos para o YouTube, e minha tia super animada, não, nós vamos fazer os turbantes para sua mãe e tal, e começamos ali, pegamos tudo que a gente tinha e fizemos para a mamãe.
Mas, gente, eu não podia chegar no hospital. E eu falei com a mamãe assim, mãe, a senhora vai ter de todas as cores, todas as estampas, tudo para combinar, por causa da autoestima, sem eu pensar o tanto que isso faria bem. Mas, assim, né, perder o cabelo é algo muito sério mesmo. Então, eu entusiasmei com aquilo e fiz um monte de turbante. E a mamãe falou, gente, a mamãe nunca foi vaidosa. Gente, eu não vou usar tanto turbante. Eu falei, nós vamos levar para o hospital. Então, eu chegava no hospital, porque eu acompanhei muito as sessões de químio, né? Porque eu tirava licença aqui e ficava também nessa ponte aérea, né? E aí eu ia para o hospital com os turbantes para doar para os pacientes. Então, a mamãe lá na químio e eu naquela movimentação, na quimioterapia, né? Doando os turbantes e tal. Quando eu encontrei a Nádia, que eu vi o projeto, eu falei, Nádia, isso será que pode ajudar? A Nádia achou super bacana. Então, eu e minha tia, até hoje, fazemos os turbantes e fazemos. Depois a gente foi inventando outras coisas, a ação das crianças, a gente fez máscara, fez tiara, aquilo que a Nádia mostrou aqui. Fizemos necessaire, e aí a gente vai criando, né, o que a gente consegue. Então, é isso, assim. Eu me envolvi, aí a Nádia me convidou para participar da associação. E foi. Você já foi nas ações? Já fui. Eu fui no Hospital São Francisco, porque o foco dela são os hospitais públicos, né? E é o que eu acho que precisa mesmo. Então, e aí acontece que uma coisa é corrente do bem, né? Uma coisa boa que vai se espalhando. Minha tia às vezes me liga e fala, Nádia, tem um turbante aqui, deixa aqui. Porque, sabe aquela coisa, a amiga da vizinha, da prima, se tem uma mulher que perdeu, começou a químio, eu tenho que levar um turbante lá, né? Comprar material e fazer. Então, a gente sempre tem de reserva para esse momento. E o trenzinho de pano nasce daí ou já existia antes? Só para situar, o que é o trenzinho de pano, gente? É a marca dela, que inclusive é o nome do Instagram. Sim. E ela adora fazer coisinhas de pano lindas. Não é só turbante, vende, faz as coisas personalizadas. Bebês, inclusive, eu queria até mostrar esse aqui, por exemplo, olha, que a gente distribuiu, eu guardei no Viva Sua Real Beleza, um saquinho de filó, e aí ela foi colocar acabamento, né? De renda. Aqui tem suspiro e tá escrito Diva não come doce, Diva suspira. No ano passado, ela fez esse daqui, no ano retrasado, em 2023, ela fez de tecido também, ficou tecido coisa linda. Lindo, né? Ela desenvolveu a necessaire das divas, Diva não tem necessaire, Diva tem bolsa de cuidados com um acabamento. Vamos estudar um modelo e tal, ela que montou tudo, tem todo o aparato, né, de ateliê para fazer tudo. Como é que foi a história do trenzinho de pano nessa aí? Então, meu ateliê surgiu sem pretensão nenhuma de ser um ateliê. Surgiu um quartinho de costura lá em casa, que na verdade assim, era a minha lavanderia, que eu reformei, que eu inicialmente pus uma bancada e comprei uma máquina em 2017. Mas você já sabia costurar desde criança? Não. Ah, tá. Eu achei Aliás, eu não sei costurar, Ivna. Eu não sei fazer uma barra de calça. Não. Eu sei fazer costura criativa. Porque o povo acha que eu costuro, que eu tenho ateliê de costura, que eu tenho um monte de máquina. Fala, Nádia, arruma essa roupa pra mim. Não, gente, eu não dou conta de pregar um zíper. Sabe? Não costuro, não sei fazer roupa. Então, eu faço essas outras coisas que são dessa área, né, de costura criativa. Que é isso, peças para enxoval de bebê, utilitário, essas coisas. Mas desde criança eu sempre gostei muito de costura. Mas dessa coisa, eu fazia pano de prato, fazia bolsinha de retalho, porque a mamãe sempre trabalhou com costura, então eu cresci nesse meio, né? Dela, de estar sempre ao lado dela lá costurando os retalhinhos e tal. Então, quando eu ia para Salvador de férias, as minhas férias eu adorava levar pano para fazer pano de prato, né? As roupas eu levava para as costureiras arrumarem, porque a mamãe depois cresceu, né? Construiu uma fábrica grande, montou lojas e tal, porque a mamãe sempre foi uma grande empreendedora, assim, então ela cresceu muito nesse ramo. Então ela tinha loja de roupas? De roupas não, ela fez inicialmente tinha assim uma loja de roupas, mas depois ela envolveu com o ramo de uniforme escolar, então ela fez uma fábrica de fardamentos e depois desenvolveu um outro projeto maravilhoso, que foi o que ela terminou, assim, né, a vida dela com essa loja de fantasia. Ela construía as fantasias, criava as fantasias, produzia e tinha uma loja grande, inclusive, de aluguel de fantasias. Fantasia de tudo que vocês imaginarem. Então, ela fazia espetáculo para as escolas. Dulce, porque eu sou Nádia Dulce. E aí vem Santa Dulce. E olha, e tudo conectado. E vem Santa Dulce, né? Meu Deus, então quer dizer que a dona Dulce, ela era uma exímia costureira, né? Não, Daquelas que assim, pegava tudo e fazia de tudo. A mamãe uma vez chegou numa escola, porque ela trabalhava com uma escola muito grande, uma escola de elite em Salvador. E aí, aquelas coisas, turma de maternal vai fazer o episódio lá da Branca de Neve, por exemplo. Sim. Então, tá bom, criava a fantasia da Branca de Neve, dos anões é fácil. Mas teve uma vez
que tinha que ter um menininho que ia ser uma pulga. A mamãe falou, agora eu tô perdida, eu tenho que arrumar uma fantasia de pulga para esse menininho. Gente, então ela criava muito. A mamãe era, que assim, lindeza, espetacular, né? Uma artista, empreendedora, empresária. Não é à toa que é minha diva, meu exemplo de mulher em todos os sentidos. Lembrei de uma coisa muito linda. Quando a gente fez o primeiro episódio, Quem é Diva Pra Você, que a gente começou conversando sobre diva, ela fez um vídeo, um post muito lindo, que você fez uma foto, pegou a foto com a maquininha que eu fiz, a maquininha falou assim, a minha mãe é uma inspiração de diva, e foi explicar, e é verdade. Sim, até esqueci que eu tava falando. Então, a mamãe sempre costurou e eu lá sempre do lado. Fez a fantasia de pulga. Isso, e aí, isso agora, que já tinha crescido a confecção dela, né? E eu sempre, desde criança, lá. Mas aí, gente, eu sou apaixonada com estudo, né? Eu gosto muito de estudar. Então, a mamãe conta, inclusive, que quando eu era pequena, bem pequena, isso eu lembro, que eu ficava debruçada na máquina com ela. E ela conta que eu falava assim, que eu não ia nunca sair de casa, que eu nunca ia estudar para não sair de casa e que eu teria uma fábrica de bolsas. Eu não lembro disso, mas a mamãe falou muito isso comigo, que eram as frases que eu falava. Aí tá bom, saí de casa, muito nova, mudei de Salvador para cá com 18 anos para estudar, quando eu passei no curso de pedagogia, depois fui fazendo pós-graduação, fui estudando, gosto muito de estudar e deixei de lado completamente a costura, me envolvi com o mundo da educação. Quando foi em 2015, a mamãe quebrou o pé. E foi um período que eu estava na Itália, na Assembleia da Comunidade Missionária. E eu ligando todo dia para a mamãe, mas assim, extremamente envolvida com a Assembleia e percebendo a mamãe assim, muito triste, porque foi a primeira vez que a mamãe ficou limitada, com um pé quebrado. Mal sabia a gente que depois viria um câncer para limitar, né? Aquela mulher cheia de vida, 220 por hora, que ninguém conseguia acompanhar o ritmo da mamãe. Os baianos falavam com a mamãe, que não davam conta de trabalhar com a mamãe por causa do ritmo dela. Pra vocês verem essa mulher ainda já tem essa cultura que de o baiano pensamento gosta de acelerado, né? De construir mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu puxei um pouco isso dela. Aí um dia eu estava na Itália, eu falei assim, a mamãe falou assim comigo, Nádia, e eu ficava tendo que arrumar assunto para conversar, porque a mamãe deitada o tempo todo, não conseguia ir para a fábrica, eu longe, então eu tinha que ligar à noite e ficar arrumando assunto. Ia falar com a mamãe de assembleia, de igreja, não tem nada a ver com a mamãe. Gente, o assunto da mamãe é costura. Aí eu falando com ela, mãe, eu vou comprar uma máquina de costura, porque eu estou pensando nisso. Eu quero fazer umas coisas. E isso eu praticamente inventei, gente, para ter assunto com a mamãe. E aí a mamãe falou, compra, Nádia, você tem que comprar mesmo, você gosta disso. Eu tive que comprar, né, gente? Porque, já tinha prometido. Enfim, comprei a máquina e pus a bancada lá na minha lavanderia. E falei, tá bom, deixa a maquininha aí, uma maquininha simples e tal. Eu comecei a fazer barrinha de pano de costura, de pano de prata e tal. Até que eu comecei a pensar mais para frente na minha aposentadoria, que eu não sei quando vai chegar. E falei, olha, agora eu já estou muito cansada da educação, por todos os desafios, né, que você sabe, que a gente discutiu. Eu já preciso começar a me preparar para essa saída da educação, que não vai ser fácil, porque eu acho que é um parto, né, gente? É um processo difícil a aposentadoria. E falei, eu estou muito empolgada com a coisa de costura, e fui fazendo uns cursos, tudo lá em Salvador. Eu fiz curso lá, porque eu ia de férias, eu ficava um mês de férias lá, eu ficava na fábrica com a mamãe, então eu tinha que inventar coisa, né? E a mamãe me apoiou demais, porque, né, claro, assim, ela gosta muito disso, então eu fazia os cursos, ficava até tarde da noite com ela na fábrica, para ela me ensinar direito, né? E um dia foi muito engraçado, que eu estava lá numa peleja com uma necessaire, né? E já tinha feito o curso, falei, mãe, não consigo, e a mamãe me ensinando, e a mamãe não tinha paciência para me ensinar, tanto é que ela nunca me ensinou nada de costura. Você aprendeu fora, né? E eu falava com ela, mãe, a senhora nunca postou em mim, que a senhora nunca me ensinou, não, você nunca teve paciência, não sei o que e tal. Aí nesse dia dessa necessaire, ela falou, Nádia, não, eu não consigo te ensinar não, amanhã você vai lá no curso de novo, paga outra aula e tal. Aí eu falei assim, mãe, eu vou pro YouTube. E eu ainda brinquei assim com ela. Todo mundo aprende as suas no YouTube, eu vou aprender a fazer essa necessaire no YouTube. Fui lá no YouTube, aí falei com ela assim, mãe, e as costureiras morriam de rir, porque eu sempre fui muito espontânea. As costureiras nessa hora do YouTube estavam lá, eu falei assim, mãe, olha aqui, ó, quem tem o YouTube não precisa de mãe para ensinar, viu? E ela morreu de rir, né? Então ficou essa coisa assim. E aí, falei, gente, eu quero investir nisso. E foi aí que eu decidi. Então, foi em 2020, quando eu decidi. Aí eu montei meu ateliê, eu comprei as máquinas.
estruturei, fiz uma reforma, montei um espaço. E período de pandemia, né? Que o tempo sendo utilizado de uma outra maneira. E aí eu estava trabalhando só online no período da pandemia e foi aquela pedida para máscaras. Então eu comecei fazendo as máscaras, porque todo mundo pedia máscara. Então eu comecei assim. E aí foi muito bacana, porque eu acho que Deus é que faz todas as conexões, né? Porque quando a mamãe começou a ficar mais limitada com o câncer, com a quimioterapia, qual que era o meu assunto com ela, gente? Costura. Então eu ia para Salvador, ela já muito mais acamada por causa dos efeitos da quimio, mas a cabeça, ela deitada em casa, mas a cabeça comandando a fábrica. Mas eu tinha que ter o que fazer com ela em casa. Então eu levava tudo que eu podia de costura para ir fazendo ali com ela, e era laço, e era coisa artesanal, né, que ela também podia fazer. E aí foi ela me apoiando muito, né? Porque ela já tinha máquina e tal, ela já tinha máquina de bordar, que era uma grande paixão da mamãe. Então o bordado vem daí também, que ela me passou essa paixão pelo bordado. E ela tinha uma máquina imensa de bordar. Aí eu comprei a minha pequenininha, né? Aí depois, quando ela morreu, minha irmã falou, não, a máquina de bordar é sua. A máquina grande da mamãe. Então foi assim, esse processo. E eu apaixonei, gente. E isso que seria um hobby para mim, está se transformando no trabalho, na minha segunda opção a nível profissional. Assim. Tá vendo como é que a vida é, né? Às vezes quais são as costuras, famoso, né, de Deus. Essa forma que Deus vai costurando, né? Ou que você... que usa, não sei se caberia aqui, mas assim, do limão fazer uma limonada. No caso, o limão aí é a doença da mãe, né? Que é o sofrimento, lidar com aquilo, né? E é isso, a capacidade que a gente tem de se reinventar a partir das experiências de dor, de luto, e descobrir dali coisas que a gente nem imagina. Sim, né? E falando, você falava muito sobre relação, né? Comunidade e tal. E a gente gosta, né, Nádia? A gente Nada gosta como uma mesinha disso. de café. A gente gosta de estar juntos. Você é baiana ou é mineira? Nós somos todos mineiros, mas é porque nós mudamos para lá. Entendi. Então eu morei em Salvador. Porque também. O mineiro adora o cafezinho. Você adora colocar a sua mesa posta lá bonitinha, a hora do momento do dia, tudo bonitinho. Ela, como é ela e o marido, só a casa dela é um brinco, né? Mas a nossa. Pedra sobre pedra. Não tem pedra sobre pedra. Brinquedo, Nossa Senhora. E eu acho que assim, a gente queria falar também um pouquinho, né, nessa perspectiva, porque acabou que foi a partir dessa experiência de voluntariado, da sua experiência que você se conectou com a Nádia, né? E acabou que veio para o Viva Sua Real Beleza, acho tão bonitinho, porque no ano retrasado, né, em 2022, quando fiz o Viva Sua Real Beleza pós-pandemia, ela ofereceu de fazer os saquinhos, assim, eu falei, não, mas quanto vai custar? Não, eu vou dar o saquinho. Eu falei, gente, mas que coração bom, generoso. Ela comprou o suspiro, ela deu o saquinho, ela fez tudo, e ela ainda pagou a inscrição do evento, e faz tudo isso. E aí, logo quando a gente fez a comunidade Diva, né, e ela já foi entrando na comunidade, e é um braço, não, é uma perna, é um braço, uma cabeça, vibra com o podcast, né? Comenta dos temas. Aí eu fiquei pensando assim, que potência que tem isso, né, Nádia? Porque a gente trouxe aqui a Nilza falou da experiência dela com a lipoaspiração e tal, que ela ofereceu. Eu achei a história dela bem interessante. Depois eu fiquei assim, eu tô falando com você, não era de hoje, nós vamos levar você lá no podcast, tem muita coisa para falar. Neuza também da comunidade, mas do segundo grupo. E só para vocês entenderem o que é a comunidade, gente, quem tá chegando agora é o seguinte, a Diva é uma marca que vai dominar o mundo. Presta atenção, a gente não tem... A gente tem nem 2 anos. Gente. A gente nem tem 2 anos, mas a gente já tem um podcast, Diva Pod. A gente tem a comunidade Diva. A gente tem a Diva Story, que vende a marca. Só não vende o marido e os filhos, o resto vende. Então a gente tem várias coisas. A gente tem a Diva Gourmet, que é a nossa parte. E a gente vai criando coisas assim. E tá ficando legal, né? Porque é uma forma dessas mulheres tomarem posse do que seria ser real, né? Ser mulher real. Realmente é um lugar de encontro, né? De encontro. É tudo para fortalecer o feminino, né? Fortalecer a comunidade, é um lugar de encontro, de acolhida, de potência, de partilha de dores, né? De reconhecimento. Então a gente tem percebido isso, na verdade. Tá dado, né? Isso os cientistas já falam da questão da força da conexão da comunidade, né? E a gente só quis utilizar também da mesma lógica, né? Então a comunidade vem ganhando, juntos, né, gente? Estar tem junto. uma potência, não é à toa aqui um parênteses pra gente
que acreditam. Não é à toa que Jesus falou, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então, a eu estarei força do presente. estar juntos, né? Da comunidade. Não, pegando o gancho de Jesus, eu acho fantástico pensar que ele poderia ter feito tudo que ele fez sozinho e quis fazer em comunidade. Então, que ensinamento que tem isso? Convidar diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes personalidades de nós. É tão lindo isso, né? Ele quis precisar de tudo, né? Quis precisar da família, né? Então, nascer numa família. Então, tem tantas... Ser amamentado, ser gerado. É muito bonito, né? Assim, é realmente... É muito bonito. Ter se relacionado, Depois, ter chorado. Quando a gente, relembrando também de semana passada, que a gente falou tanto de saúde mental, né? Como que as relações favorecem a saúde mental, as boas relações. Nossa. Então eu tenho pensado muito nisso, relacionamentos saudáveis, como ajudar esses pais a terem relacionamentos saudáveis com os filhos, como que marido e mulher pode ter um relacionamento saudável. Então, isso tem, assim, me questionado. Nádia, e você tem falado, só completando, né? Então, só para quem está chegando. Então, Comunidade Diva, gente, é assim, nós temos um grupo no WhatsApp, e esse grupo, ele tem informação. Tem informação, tem palestras pelo Meet, tem encontros presenciais e tudo, e de tempo em tempo a gente abre, a gente está estudando aí. Bater na porta. Se agora, março, no mês de março, com o mês da mulher, a gente vai abrir novas inscrições, e aí a gente tem uma série de programações, depois vocês podem entrar em contato no @soudivadeverdade, que a gente vai explicar. Mas você falou de uma questão, porque nós pegamos a questão do envelhecimento, embora sua mãe muito nova, mas com uma doença e tudo, assim, os grandes especialistas em longevidade que têm falado que a gente está vivendo a revolução da longevidade, ou seja, vamos viver mais. Nunca vivemos tanto, né? Mas como que a gente vai viver? E essas pesquisas de Harvard sobre felicidade e tudo, a capacidade a qualidade das nossas relações determina o nosso nível de felicidade. Exatamente. Concordo isso com é muito sério. E a gente vê isso, né? Isso é real. E aí, uma coisa que tem tanto assunto, né, que dá pano para manga e tal, porque eu estava vendo outro dia o Celton Mello falando. O Celton Mello não convém a gente ficar falando que ele é muito gato e tal, não, porque a gente é casada e tal. Mas ele é um homem muito charmoso, homem bonito, assim, bonito, intelectual e tal. E ele estava numa entrevista. Além de ótimo ator. Excelente ator e tal. Ele estava numa entrevista, né? E as pessoas questionando por que ele não é casado, por que ele não casou e tudo. E aí ele foi falando. Ele falou assim: não, eu nunca sonhei em casar. Não me vi tendo filhos e tal, mas eu estou bem com a minha solteirice. E aí saiu essa discussão sobre esse fenômeno também, que é bem contemporâneo, de pessoas que optam por ser solteiras mesmo, né? E aí, ok, beleza, e muito isso, eu gosto do meu cantinho, das minhas coisas, etc e tal. Esse é um assunto complexo, mas o que a grande questão é, como que eu vou trabalhar essa solteirice agora? Porque um dia... Na velhice, né? Né? Não é que eu vou ter uma relação agora, igual a questão da maternidade. Para instrumentalizar o outro, porque o outro vai cuidar de mim, até porque pode ser você que vai cuidar dele. Você não sabe, né? Mas esses especialistas em longevidade, eles falam muito isso, assim, olha, invista nas relações, porque lá na frente... Não é que você está fazendo isso hoje, porque é uma coisa natural, flui, né? É natural. Você vai querer continuar junto. Você vai continuar junto. Então, quer dizer, aquilo que você planta, você colhe. Se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantei tomate, eu não vou colher manga. E aí, quando a gente investe em relações, quando a gente investe em estar junto, investe nisso, a gente tem, de certa forma, também construir. Né? Eu estava vendo outro dia, achei coisa mais bacana demais, 2 idosas, né? Falei, a gente foi lá para Trancoso, não sei o quê. Aí eu falei assim, que legal. E vocês foram o quê? Foram discussão e tal? Grupo do SESC. Não, fomos só eu e ela. Quer dizer, 2 amigas já com os netos. Cada falou assim, vamos viajar, nós 2, vamos. Então, investir nessa relação passa por isso, né? Então, a gente fala assim, a força da comunidade, a ideia nossa tem sido isso. E vai construindo laços. E um outro ponto também. A gente perceber que as nossas dores não são únicas, né, gente? Você tem a sua dor, você tem a sua, um se fortalece com o outro. Você se reconhece, né, no outro, né? Eu acho que a comunidade, ela te permite ver isso, né? Ver que, às vezes, você está sofrendo de alguma coisa, mas tem outras pessoas também que estão, que tem que... São todo dores... mundo tem seu perrengue, né? Só muda o nome. Cada um no seu cantinho, padece seu tanto, né?
cada um tem um calo que aperta. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a lógica da comunidade, ela dá para a gente o conforto, né, a alegria, né, e reproduz muito as pequenas comunidades que está lá em Atos, né, das primeiras comunidades cristãs, que eram bem isso, né? Então eu acho isso muito bonito. Nas primeiras falavam, né, como eles se amam. Como eles se amam. Aí a gente poderia, as pessoas olharem pra gente e dizer, como essas divas são alegres, como essas divas são bem resolvidas. Nossa, autoestima elevada. Olha como elas têm autoestima elevada. Olha como elas são até metidas a besta, fica falando que é diva. Olha como elas são diversas. Eu acho que é muito disso, assim, eu acho que isso nos dá força para continuar, sim, né? Assim, aí você amplia seu leque, né? Porque eu sempre falo que a gente tem irmãos de sangue, esses a gente não escolheu, né? A gente ganhou. Mas a gente tem amigos, são irmãos que o coração escolhe, né? Então, assim, eu acho que você acaba criando esses laços, né? Desses amigos. Eu tenho amigas de anos, de 30, 40 anos, que hoje os nossos filhos são amigos em comum. Assim, é lindo, assim, essa e um outro detalhe, Kênia, ela tá doida para falar, eu vou falar assim, eu vou passar para ela. E tem um outro detalhe que eu fiquei pensando também, que acho que a idade vai ensinando. E tem aqueles amigos de anos que a gente fica ali, né? E às vezes, por algum momento na vida, você se afasta, as percepções mudam, e às vezes você fica ali naquele luto, porque aquela amizade não é mais aquilo, mas também pode acontecer e vem novas amizades. E amizades que nascem de um tempo muito recente e que tomam uma solidez e uma profundidade como se a gente fosse amigo desde a infância. Anos, né? Então a vida tem esse movimento. Você ia falar uma coisa aqui. Eu ia falar que dentro dessa perspectiva que eu defendo, da importância das relações, do manter-se sempre junto com os outros, de cada vez menos isolamento, menos fechamento, tem alguns estudos que já falam do Alzheimer, né, gente? Da demência. E isso já está tomando uma proporção, graças a Deus, da gente tomar consciência que o idoso não tem que ficar sozinho, isolado, ao contrário, né? E a gente está vivendo essa experiência na pele, porque o papai está nesse processo já de demência. Ele tem Alzheimer? Muito novo, não como um diagnóstico fechado, mas é um processo que já está começando, né? Inicialmente é uma demência. Mas o papai não tem amigos. Olha como que isso então, é um reflexo, né? E ele veio de Salvador para cá. Não, mas lá ele não tinha amigos. Lá já é a natureza tinha uma dele. Relação que era mais com a e a mamãe mãe, não, a mamãe ao contrário, né? Uma coisa até assim que me chamou muito a atenção foi porque no velório da mamãe, uma dona de uma dessas escolas que ela trabalhava falou comigo assim, Nádia, o velório da Dulcinha lá, ela era conhecida como Dulcinha, o velório da Dulcinha não parece velório, não parece um encontro de amigas dela. Isso ficou bonito, né? Em mim. E aí o papai ficou lá 1 ano ainda depois que a mamãe morreu, e o papai cada vez mais sozinho, né? Porque o papai já não é muito de falar, não é muito de relações assim, não, né? E aí eu falei, gente, o papai não pode ficar mais sozinho lá. Minha irmã morava lá, porque somos só nós duas, ela também já queria vir, né? Porque não fazia mais sentido. E a questão do lugar, né, gente? Fica difícil ficar no lugar também. E toda a minha família aqui. Como que deu diferença agora que o papai está aqui com a família? Porque tem essas relações, tem o convívio social. Ainda assim, ele tem uma tendência a ficar mais isolado, porque não tem muitos amigos, né? Mas a gente sempre tenta manter tudo que a gente consegue fazer com ele para evitar essa solidão. E vários médicos falam sobre isso, para a gente manter uma sanidade mental, uma saúde mental. O relacionamento é importante demais, a gente estar junto em comunidade, a gente ter esses amigos. O valor da amizade, uma coisa tão antiga, parece até piegas, né? A gente fica falando. Como que é importante ter isso, né? Então, a gente está vivendo isso na prática, assim. E aí, gente, que legal, né? O nosso tempo acabou. Nossa Senhora! Gente, nas últimas semanas, a gente tá tudo passando de 40 minutos. E essa daqui tá assim, na hora que... Eu não sei se eu vou ter assunto no segundo episódio. Eu falei, imagina se tivesse. Verdade. E aqui, querida, a gente sempre presenteia as nossas convidadas com canecas. Mas... eu confesso que você já tem coleção de canecas. Eu já tenho a minha caneca de diva. Com nome. Ela tem a caneca de diva com nome. Eu falei, então não faz sentido. Então a gente separou pra você o seu caderninho. Gente, não, depois de semana passada que eu trouxe as folhas, tudo, porque eu não tinha um Moleskine. Agora você tem, pra você anotar. Gente, vai anotando ainda, geração ansiosa. Eu vou vir com meu Moleskine cheio. Mas eu também trouxe. Mas Natal foi, já passou o episódio. Já passou, já dá quase Natal. Não é só Natal. E aí, por isso que eu falei, vocês já estão com necessaire, porque eu queria muito que vocês tivessem essa personalizada.
Olha, personalizada. Leiloca sem querer, porque agora é carro. Não, essa não pode ser pra Leila, não pode ser pras meninas, viu, Ivna? Não. Ai, que lindo. Gente. Porque desde o evento eu queria ter feito pra vocês e não consegui. Olha, gente. Ó, Aldo, dá um close aqui, ó. Olha que lindo, A Ivna adora rosa e eu não tinha nada vermelho. Aí pus só a borboleta um pouquinho mais forte. Aqui, Deixa eu ver o seu, Kenny, uma borboleta. Aí pus a rosinha aí, lindo, marsala. Lindo. Nossa. E o Ai, cheiro disso? O cheiro de mamãe bebê. É, que delícia. Olha, gente. Olha Só um mimo. Olha que ainda forrada. Assim. Claro, gente, porque se a gente não sujar. Ai, nossa senhora. Dá até dó de usar. Ah, não começa não, tá igual a Leila com pano de prata. Não, coisa mais linda. Muito obrigada, minha querida. Agora você já tem. Só pra demonstrar, assim, o amor. E a gente tem essa coisa de querer dar presente, né? A gente podia até também falar aqui sobre as linguagens do amor, que eu amo. Pode ser um outro livro também que a gente possa trabalhar, né? Porque é um livro muito bom, clássico, com várias né? vertentes. E que inclusive existe as 5 linguagens do amor Pra para criança, os filhos adolescentes, né? Que é pra muito Todos, né? Para casais, adolescentes, crianças. Pra casal, eu não lembro. Acho que não, para casal não tem. Não, o primeiro deles o primeiro eu acho em geral e depois tem para criança. Não, gente, o primeiro nasceu por Pra cônjuges, casal, né? para Acho que casal. foi, E aí, a partir daí, ele criou as 5 linguagens do amor para as crianças, as 5 linguagens do amor para os adolescentes, tem as 5 linguagens do amor para Deus. Ah, não Olha, conheço. Ele tem. Só conheço os 2 primeiros. Nossa, É que a gente esse é fica muito com essa bom. conversa de cozinha aqui, de costura. Gente, 5 linguagens do amor é um clássico, é um best-seller Excelente. que fala sobre as formas e linguagens do amor. Depois fica até a dica, né? Começou com cônjuges e depois para os filhos, as 5 linguagens do amor. De Excelente repente, livro. a gente até faz um podcast aqui sobre ele, mas por agora é o nosso brinde. Que diva! Diva Pode! cada vez mais se relacionar. Olha como elas Oi. são poderosas. Tchau, tchau! Tchau, gente. Comédia.